Meus irmãos, o tema que o Senhor colocou no nosso coração para trazermos nesta noite foi: o que temos feito com as oportunidades que Deus tem nos concedido. E uma oportunidade o Senhor nos deu: estarmos aqui nesta noite reunidos em nome de Jesus. Então nós estamos aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos deu. Eu gostaria de ler com os irmãos Ruth, capítulo 1, versículo 16. Orando ao Senhor, antes de preparar essa mensagem, eu pedi ao Senhor orientação. Falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu leve para a tua igreja? O que o Senhor quer tratar comigo? Porque Deus trata conosco primeiro. Antes de Deus tratar com a igreja, Ele trata conosco. E o Senhor já tinha me dado uma mensagem no livro de Ruth, no capítulo 3, versículo 9, que nós levamos lá na igreja de Grama, quando Deus nos deu a oportunidade. E aí eu falei com o Senhor, que o Senhor me mostrasse. E aí Deus me deu novamente o livro de Ruth. Mas Ele mudou, porque Ele mudou o foco, porque Ele sabe a necessidade do teu povo, do povo dele, da igreja. Então eu gostaria de ler com os irmãos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te abandone e deixe de te seguir. Porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Nós vamos aqui. O Senhor trouxe ao meu coração essas 3 mulheres. Como é um culto de mulheres da Rede Elas, nós temos alguns irmãos aqui nos apoiando, mas eu creio que Deus vai falar com todos nós, em nome de Jesus. Então Deus trouxe para mim essas 3 mulheres: Ruth, Noemi e Orfa. 3 mulheres, como eu e como você. Essas mulheres, todas elas tiveram a mesma oportunidade. Tanto Ruth, como Noemi e como Orfa. E nós vamos ver aqui nesta noite como que elas aproveitaram esta oportunidade. Esse é o tema da mensagem. O que nós temos feito com a oportunidade ou com as oportunidades que o Senhor tem nos concedido? O que eu, irmã Cláudia, tenho feito com as oportunidades que Deus tem colocado nas minhas mãos? O que nós temos feito? Então nós vamos citar como exemplo aqui nesta noite essas 3 mulheres a princípio, mas o Senhor trouxe mais mulheres para nós estarmos falando dela. Nós vemos aqui que Ruth tomou uma decisão. Mas qual que era o contexto para que Ruth tomasse essa decisão? Faltou pão na casa do pão. O contexto do livro de Ruth acontece em Juízes. Se passa na época de Juízes. O que estava acontecendo nessa época dos Juízes? Uma desordem social e religiosa. E cada um lhe fazia o que parecia certo. Nós conhecemos a história do nosso povo, porque é o nosso povo. Nós fomos enxertados na oliveira, nós fazemos parte do povo de Deus. Mas desde lá do começo, Moisés, ele foi um homem usado de Deus. Ele foi amigo de Deus. E Moisés, ele preparou Josué. Só que Josué, depois da morte de Josué e dos anciãos, se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Vamos ler lá em Juízes, capítulo 2, versículo 9 e 12. Nós estamos vendo aqui o contexto que Noemi estava vivendo. A primeira das mulheres que nós vamos falar aqui. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou.
que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles. E adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Amém, meus irmãos? Então era isso que estava acontecendo naquela época. O povo não conhecia Deus, porque se levantou uma geração que não conhecia Deus. O Senhor levantou a mim e você para irmos e pregarmos o Evangelho, para ganharmos almas. Nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar das obras do Senhor. Igual o pastor Daniel pregou aqui domingo, eu estava escutando a pregação hoje pela manhã, e ele falou que nós temos que pregar, nós temos que falar o nosso testemunho, nós temos que falar para as pessoas, é o ide do Senhor. Só que levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então essa geração, ela se prostrou ante outros deuses e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso veio a fome em Israel. E olha que contradição, Belém quer dizer casa do pão. Estava faltando pão na casa do pão. Noemi, como essa fome atingiu Belém, Noemi e a família dela resolveram deixar Belém e ir morar em Moabe. A decisão que eles tomaram, eles se precipitaram, nós podemos dizer assim, porque eles não esperaram no Senhor. Eles tomaram uma decisão que aos olhos deles parecia muito bom. Nós vamos para uma outra terra, já que aqui está faltando pão, nós vamos buscar condições melhores de vida. Então nós vamos para outra terra. Então eles foram para Moabe. Só que Moabe era uma terra pagã. Eles cultuavam outros deuses. E saiu dali Noemi, o seu esposo Elimeleque, que significa meu Deus é rei. A gente fala que Deus é rei, que Ele é o Senhor da nossa vida, mas muitas das vezes nós tomamos decisões pelo nosso próprio eu. Às vezes nós não consultamos ao Senhor. Eu até acredito, que conjecturando, que Noemi às vezes falou com o esposo dela: meu amor, você tem certeza? Nós vamos para lá, uma terra pagã, onde eles cultuam outros deuses. Mas ela, submissa ao esposo, o marido cabeça, Então numa sociedade ali, em que a mulher não tinha muita voz, então pega Noemi, vai junto com seu esposo. Obrigada, irmã. Vai junto com seu esposo Elimeleque, que significa meu Deus é rei. E ela pega seus filhos e seu esposo e vai para uma terra estranha. Uma terra que cultuava falsos deuses. Então ela deixou a terra prometida, a terra da promessa, para se estabelecer nos campos de Moabe, procurando melhores condições de vida. Só que vivendo nessa terra, após algum tempo, o seu esposo faleceu. O seu esposo morreu. E aí Noemi, nós não falamos aqui no começo, mas o nome Noemi significa agradável. Presta atenção nesse nome, Noemi significa agradável. E aí Noemi, ela ficou apenas com seus 2 filhos. Agora você imagine uma mãe com seus 2 filhos numa terra estranha. E ali ela continuou a criar seus filhos. Seus filhos cresceram e se casaram com mulheres moabitas. Só que o Senhor já tinha advertido o seu povo, para não se casar, para não se misturar com esses povos, porque eram povos pagãos que cultuavam outros deuses. Vamos ver aí, E além do que, vamos ver aí em Números 25, versículo 1 ao 2, as mulheres moabitas, elas tinham a reputação de desencaminhar os israelitas.
E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Já havia orientação do Senhor para que o povo não se contaminasse, para que o povo não se misturasse com esses povos pagãos. Mas o que eles fizeram? A família de Noemi não só foi para Moabe, como seus filhos Malom e Quilion se casaram com mulheres moabitas. Vamos ler também Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, para que lhes fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Amém, meus irmãos? Deus usou Moisés para deixar instrução para o seu povo, como eles deviam proceder. Mas o povo não conhecia Deus. Se levantou uma geração que não conhecia Deus. Isso é muito sério. Isso serve para nós também. O nosso dever, a nossa obrigação como servos do Senhor, como pais e mães, nós devemos falar com os nossos filhos do Senhor. Nós devemos dar testemunho. Quantas vezes, eu falava na escola bíblica dominical, às vezes, e também quando eu dei aula no Instituto Teológico, nós devemos deixar os nossos filhos nos verem de joelhos orando. Deixa a porta do seu quarto um pouquinho entreaberta para que seu filho possa te ver de joelho dobrado, intercedendo por ele. Dê exemplo dentro de casa. Faltou para aquela geração alguém que se levantasse e pregasse a palavra do Senhor. Então, quanta falta faz a pessoa não ser instruída no caminho do Senhor. E aqui, esse povo estava errando porque não conhecia o Senhor. Se levantou uma geração que não conhecia a Deus. E com isso, como nós vimos aqui, os filhos de Noemi se casaram com mulheres moabitas. Malom e Quilion, os filhos de Noemi, também morreram. E aí, Noemi ficou sem o marido e sem os filhos, numa terra estrangeira, com as suas noras. E aí parecia que era o fim. Parecia que era o fim. Mas Deus concedeu a Noemi mais uma oportunidade. A primeira oportunidade que ela teve foi na terra prometida. Que o Senhor conduziu o seu povo à terra prometida. Ela já estava, ela e a família dela já estavam na terra prometida. Mas essa oportunidade eles perderam quando eles olharam para as circunstâncias, quando eles olharam para a dificuldade e foram para onde Deus falou que não era para ir. Ali eles perderam uma oportunidade. Mas agora, Deus estava concedendo a Noemi mais uma oportunidade. Noemi ouviu falar que o Senhor estava abençoando novamente a Israel. E motivada por isso que ela ouviu,
ela tomou uma decisão. Ela estava numa terra estrangeira, morreu o marido, morreu os filhos, e ela pensou, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para Israel, eu vou voltar para Belém. Então, ela foi e comunicou isso às suas noras. Vamos ler lá em Ruth, né, capítulo 1, versículo 6. Deus concedeu a Noemi mais uma oportunidade. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E aí ela tomou a decisão de voltar para sua terra. Só que no caminho, Noemi, ela liberou as suas noras para que elas pudessem fazer o que elas quisessem. Ou seguir com ela, ou voltar para sua parentela, né, para os seus parentes, voltar para os seus deuses. Mas, preparando a mensagem, eu pensei assim, Noemi, ela devia ser uma boa sogra. Porque se ela fosse ruim, as noras não teriam tanto carinho e tanto amor por ela. Então é sinal que mesmo na terra estrangeira, ela continuou a dar bom testemunho, né? Eu acredito, ela como mulher, ela acompanhou o seu esposo para Moabe, de repente nem era a intenção dela, né? A gente pensando aqui, né, como Noemi, mas ela seguiu o esposo, né? É o que a mulher faz, ela vai seguir o seu esposo. Mas Deus não se esqueceu de Noemi, e Ele concedeu a ela mais uma oportunidade. E como ela, pelo que eu, lendo o texto aqui, eu penso, pensando aqui, se ela fosse ruim, as noras iam querer ver Noemi pelas costas, mas não foi isso. Então Noemi liberou suas noras para que voltassem para suas famílias, porque ela já era velha demais para tornar-se casar, e se ela se casasse, será que as noras iam esperar os filhos crescerem para se casarem com ele? Porque era costume naquela época, né? Quando morria um irmão, o outro irmão, para não deixar a descendência daquele irmão acabar ali, ele tomava aquela mulher do seu irmão como esposa. E aquele filho que ele viesse gerar, continuaria a descendência do seu irmão. Então era costume, era lei deles. Só que Noemi já era velha, ela estava viúva. Então assim, ela ia voltar para a terra dela, até ela se casar. Aí até esse filho crescer, para poder casar com as noras, o que ela fez? Ela liberou as noras dela, para seguir o caminho delas. Só como que Orfa e Ruth reagiram diante dessa oportunidade? Como que elas reagiram? Orfa, apesar de todo o carinho que ela sentia pela sua sogra, ela preferiu voltar para sua parentela e para os seus deuses. Ruth, ela tomou a decisão mais importante da vida dela, mesmo que ali naquele momento ela não tivesse essa consciência, ela tomou a decisão mais importante da vida dela, que foi o nosso versículo base. Nós vamos ler só o finalzinho do versículo, Ruth 1,16. Que ela fala que o teu povo é o meu povo, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então ela tomou a decisão mais importante da vida dela, porque ela abriu mão do seu passado, da sua história, dos falsos deuses, e ela tomou a melhor e única decisão que nós podemos tomar, pelo Deus de Israel, o único Deus, o Deus criador, que criou céus, terras, universo, trouxe tudo à existência do nada. Esse é o nosso Deus. E ali Ruth tomou a decisão mais importante da vida dela. Então são 3 mulheres, a mesma oportunidade, todas elas tiveram a mesma oportunidade. Noemi decidiu voltar para sua terra, para a terra prometida, a terra que Deus deu ao seu povo. Ruth tomou a decisão de seguir a sua sogra, e não só seguir a sogra, mas ela aceitou o Deus de Israel, o único Deus. Orfa teve a mesma oportunidade que Ruth teve,
Mas a decisão de Orfa foi voltar para sua parentela e para os seus deuses. Aí depois não se fala mais de Orfa aqui. Mas o nome de Ruth, até hoje, é lembrado, porque ela faz parte da genealogia de Jesus. Uma decisão que ela tomou lá no passado, uma oportunidade que ela aproveitou. Ela entrou para a genealogia de Jesus. Noemi e Ruth foram para Belém. E ao chegarem, elas foram recebidas pelas mulheres. Tá igual a gente aqui no culto, né? As irmãs, quando se reúnem, é um alvoroço, né? Junta com a Alessandra, junto com você aqui, uma falação, uma conversa, aquela alegria, né? Quando nós estamos reunidas, é uma alegria. Uma quer falar mais que a outra, né? É um alvoroço. Glória a Deus. E ali, quando Noemi chegou na sua terra, houve aquele alvoroço entre as mulheres foram receber Noemi. Só que Noemi, ela estava se sentindo, né, muito triste. Ela saiu dali, da terra dela, com as mãos cheias, com o marido, com os filhos, ainda tinha alguma condição, e agora ela voltou para a terra dela sem o marido e sem os filhos, e sem nada. Ela voltou para a terra dela na época da colheita, então não dava nem tempo dela plantar. Ela voltou ali numa situação assim, muito terrível. Então ela se sentiu o quê? Amargurada. O nome dela era Agradável. Lembra lá no começo, quando a gente falou, o nome dela era Agradável. Só que ela se sentiu amarga. Ela se sentiu como aquelas águas amargas, Mara. Então ela se sentiu infeliz. Mas ela não podia nem imaginar, porque os planos de Deus, eles são maiores que os nossos. Às vezes a gente olha e não vê solução. Às vezes a gente olha e foca no problema. A gente foca na circunstância. E às vezes a gente toma decisões erradas. Foi o que a família de Noemi fez lá atrás. Mas o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele não perde o controle. Ele tem o controle da situação na palma de suas mãos. E Ele não perdeu o controle da vida de Noemi. Ele não perdeu o controle da vida de Ruth. Ele não perdeu o controle da minha vida e nem da tua vida. Ele está no controle da nossa vida. Por mais que às vezes a gente, no momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do sofrimento, a gente olhe para as circunstâncias e tire os nossos olhos do Senhor. Os olhos dele não se apartam de nós. Os olhos do Senhor nos alcançam em qualquer lugar que nós formos, em qualquer lugar que nós colocarmos os nossos pés. O Senhor é conosco, independente da situação. E foi isso que Ele fez na vida de Noemi. E foi isso que Ele fez na vida de Ruth. Vamos ler Ruth, capítulo 1, versículo do 20 ao 22. Como Ruth estava se sentindo, né? Aquele dia que a gente sente assim que nada deu certo, igual a irmã Alessandra falou assim, tem hora que nem era para eu estar aqui hoje, mas o Senhor te trouxe aqui, minha irmã, porque Ele tem um propósito. Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, me chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então Noemi ali, ela estava se sentindo muito mal. Ela estava se sentindo sem a graça de Deus. E ela aceitou isso como se fosse a vontade do Senhor. Mas ela não sabia os planos que Deus tinha para ela. E ali, como nós vimos, ela chegou lá na época da colheita de cevada, como nós falamos aqui, não dava tempo dela fazer mais nada. Não dava tempo dela plantar para poder colher e se alimentar. Então o que ela falou com Ruth? Ruth foi para o campo. Ela foi rebuscar. O que é rebuscar? É recolher aquilo que sobra, aquilo que cai. Os ceifeiros, eles tinham uma ordem
que aquilo que caísse, eles não pegassem, eles não recolhessem. Era uma lei que Moisés tinha deixado instruído por Deus para que os pobres e os estrangeiros tivessem como se alimentar. Então olha a situação que elas chegaram ali. Ruth partiu para o campo, para a plantação, para rebuscar, para recolher aquilo que sobrava. Mas os olhos do Senhor estão estendidos sobre toda a terra. E o amor de Ruth pela sua sogra, o carinho dela pela sua sogra, não passou desapercebido aos olhos do Senhor. E também não passou desapercebido por um homem, Boaz. Ruth, ela entrou nas terras de Boaz sem perceber, ela não planejou. Ela não planejou, ela entrou assim, para ela foi assim algo inesperado, mas Deus estava no controle dessa situação. Ela entrou nas terras de Boaz para colher. E Boaz, ele era um homem íntegro, era um homem justo, ele tratava bem seus trabalhadores, aqueles que trabalhavam para ele. Então ele era um homem bom. E aí Ruth foi rebuscar ali. E Boaz, ele ficou sabendo como que Ruth, ela tratava sua sogra com amor e com carinho. Isso não passou desapercebido, e ele tratou Ruth com todo respeito e com todo carinho, permitindo que ela rebuscasse ali nas terras dele. E ainda aconselhou que ela não fosse para outro lugar, porque ela poderia ir para um lugar, ela é uma mulher estrangeira, poderia ali, alguém se engraçar com ela, fazer mal a ela. Então ele orientou ela que continuasse a rebuscar ali. E ali ela se alimentava junto com os trabalhadores ali que trabalhavam para Boaz. E assim ela foi levando alimento para ela e para sua sogra. E ela nem podia imaginar quando ela chegou para sua sogra, Noemi, e falou para sua sogra que ela tinha rebuscado, que ela tinha ido recolher aquilo que sobrava nos campos de Boaz. E aí a sua sogra falou para ela que aquele homem era um parente próximo delas. Então ele era um resgatador. E a sogra dela instruiu ela como que ela deveria proceder. A gente lendo o livro de Ruth, a gente pensa assim, nossa, Noemi instruiu ela como ela deveria proceder. Se perfumando, se banhando, vestindo uma roupa melhor. Então você fala assim, ela estava com más intenções. Não, não é isso. É porque naquela época, a sogra dela instruiu ela para se vestir dessa forma, se perfumar. Por quê? Para demonstrar que o luto havia acabado e que Ruth estava pronta novamente para se casar. E aí a sogra dela instruiu ela como deveria fazer. E Ruth fez exatamente como a sogra falou. Ela foi lá, se deitou aos pés de Boaz, lá onde que... E ele cobriu ela. Era um costume cobrir para dizer que ele estava resgatando ela. Só que se a gente ler o livro de Ruth aqui, a gente vai ver que tinha um parente mais próximo, que tinha direito de resgatar um parente mais próximo de Noemi, da família de Elimeleque, que tinha o direito de resgatar Ruth. Só que aí, Boaz, sendo muito íntegro, ele fez tudo de acordo. Ele procurou os anciãos, procurou as testemunhas, procurou esse parente mais próximo. Mas quando esse parente mais próximo soube que quando ele pensou nas terras, ele cresceu o olho. Mas quando ele viu que ele tinha que resgatar a descendência da família de Noemi, de Elimeleque, de Malom, que foi filho da Noemi, então ele abriu mão. E aí Boaz resgatou Ruth. E o que Deus traz para nós nessa mensagem? Ruth se casou, Boaz e Ruth se casaram, e rapidamente eles tiveram um filho. Ruth foi casada com Malom por 10 anos e ela não teve nenhum filho. Mas ao se casar com Boaz, Deus concedeu a eles um filho, Obed, forma abreviada de Obadia, servo do Senhor. Quem que é Obed? Quem que é Obed? Obed é o pai de Jessé. E quem que é Jessé? O pai do rei Davi. Então, Ruth entrou para a genealogia do Senhor Jesus. Vamos ler também Ruth, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Estão, pois, as gerações de Pérez,
Pérez gerou a Ezom, Ezom gerou a Raão, e Raão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmon. E Salmon gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Antes da gente entrar para o próximo versículo aqui, vocês estão lembrando aqui, né? Quem que é Salmon? Quem que é Salmon? Quem se casou com Salmon? Com quem que Salmon se casou? Raabe, uma outra mulher que aproveitou a oportunidade que Deus lhe concedeu. Uma mulher que era prostituta, uma mulher que vivia em Jericó, nos muros de Jericó, sua casa era ali em cima. E ela aproveitou a oportunidade porque ela ouviu falar do Deus de Israel e dos feitos do Deus de Israel. E a oportunidade que Deus lhe concedeu, ela agarrou e ela tomou posse dessa oportunidade. Mudou a história dela. E Raabe, que foi uma prostituta, entrou para a genealogia de Jesus. É isso que Deus faz quando nós aproveitamos as oportunidades que Ele coloca nas nossas mãos. E o tempo todo Deus coloca oportunidade nas nossas mãos. Mas às vezes a gente não sabe discernir. Às vezes a gente não consegue discernir. Nós temos que orar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, a reconhecer a Tua voz, a discernir a Sua voz. Porque como a irmã Alessandra falou aqui, após a oração, são tantos pensamentos que vêm à nossa mente. E às vezes a gente fica confundido. A gente não sabe se é o nosso eu, a gente não sabe se é a voz de Deus. E tantas outras vozes que há aí pelo mundo, tantas pessoas que se dizem pregando em nome de Jesus. Então nós temos que orar, nós temos que pedir ao Senhor: ajuda, Pai, não me deixa confundida, Senhor, me ajuda a reconhecer a Tua voz, Senhor, me dá discernimento, Pai, sozinho eu não consigo. E a gente clama e Deus ouve, e Deus responde o nosso clamor. Nós temos que aproveitar cada oportunidade que Deus colocar nas nossas mãos. Nós vimos aqui que Boaz resgatou Ruth, e nós vimos aqui que Ruth entrou para a genealogia de Jesus. Raabe, como nós falamos aqui, foi outra mulher que aproveitou a oportunidade. Irmãos, quando nós fomos gerados no ventre de nossas mães, Deus nos concedeu uma oportunidade de vida, oportunidade de vida. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que o Senhor nos concedeu? Tantas pessoas partiram, algumas foram para o Senhor, outras a gente não sabe dizer. Mas o que nós que estamos aqui, o que nós estamos fazendo com essa oportunidade, com esse fôlego de vida? Quando o Espírito Santo de Deus nos acorda a cada manhã, a cada nova manhã, o que nós temos feito com a oportunidade que Deus tem colocado nas nossas mãos? Eu vou dar um testemunho rapidinho para a gente orar aqui e encerrar aqui. A minha mãe, ela foi me ter com quase 40 anos, né? Ela já casou mais velha, então ela tentou várias vezes se engravidar e toda a gestação dela não ia até o final. Ia até 3 meses, 4 meses e ela abortava. E aí o médico virou para ela e falou assim que ela não podia ter filho, porque ela tinha pressão muito alta e que era para ela tomar remédio e que ela não poderia ter filho. O que a minha mãe fez, né? Ela chegou em casa, ela falou: não vou tomar remédio. E aí vim eu, né? Minha mãe diz que eu nasci com 1,8 kg e eu cabia numa caixinha de sapato. Hoje aí fico lutando para emagrecer, mas glória a Deus por isso. Então, eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, eu sou uma vitoriosa. Não era para eu ter nascido, mas o Senhor me concedeu essa oportunidade. E o que eu tenho feito com essa oportunidade que o Senhor me concedeu? Lá no ventre da minha mãe, quando Ele me gerou, Ele já sabia todos os meus dias. Mas a escolha é minha, estar no centro da vontade de Deus ou não. O que eu tenho feito com essa oportunidade? Irmãos,
A maior e única oportunidade, a maior de todas, a única, foi nos dada na cruz do Calvário. Essa oportunidade, nem eu nem você, nem os irmãos que estão nos ouvindo na internet, as pessoas que estão nos ouvindo, nós não podemos perder esta oportunidade. Orfa perdeu a oportunidade, mas Ruth agarrou essa oportunidade. A mulher do fluxo de sangue, quando ela viu que Jesus ia passar, ela aproveitou aquela oportunidade, ela tocou nas vestes de Jesus. O que é que nós temos feito com as oportunidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Irmãos, tem muitas pessoas que acham que vai dar tempo. As pessoas acham que vai dar tempo. Não vai dar tempo, meus irmãos. Ao homem foi ordenado morrer uma única vez. Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo. Então nós só temos essa vida. Nós só temos essa oportunidade. Como que nós vamos partir daqui hoje? Quando o Senhor nos chamar. Às vezes é hoje o arrebatamento, glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas o que nós temos feito com essa oportunidade? Nós não teremos outra. O momento, a hora é aqui agora. Então o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Irmã Cláudia, mas eu já aceitei Jesus, eu já tenho Jesus. Mas às vezes a pessoa que está nos ouvindo e nos vendo na rede social, aqui na internet, às vezes ela ainda não tomou a decisão dela. Às vezes ela ainda não agarrou essa oportunidade que Deus está concedendo. E às vezes esse é o momento que Deus está concedendo, para que as pessoas possam tomar a decisão. O Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz do Calvário, Ele nos deu a maior oportunidade, a única de salvação, não existe outra. As pessoas ficam assim, tem muitas pessoas que acreditam que depois que morrer, a alma vai voltar para outro corpo, ela vai ter oportunidade de se aperfeiçoar. Mas irmãos, que aperfeiçoamento é esse que está acontecendo? Que o mundo jaz no maligno, o sistema desse mundo está corrompido, as pessoas não melhoram. A gente vê que os homens, eles são amantes de si mesmos. Nós estamos vivendo uma geração narcisista, onde as pessoas estão voltadas para si mesmas. Eles tiraram Deus do centro. Não é mais o teocentrismo, é o antropocentrismo, é o homem no centro. Vamos só para a gente encerrar aqui, 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Gente, nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas estão preocupadas consigo mesma. Existem pessoas bondosas? Existem. Existem pessoas boas? Existem. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Como que nós podemos achar que vai haver outra oportunidade? As pessoas não estão evoluindo. Se a gente for olhar, pelo contrário. O mundo jaz maligno, o sistema está corrompido, as pessoas querem levar vantagem em tudo. Não generalizando, tem pessoas bondosas, tem pessoas boas, tem pessoas que se importam com o outro. Mas e o outro tanto de pessoas? Elas foram reencarnando e não evoluíram? Como é que é isso? Então, irmãos, não se enganem, não se deixem enganar. Só tem uma oportunidade. Como está escrito aqui em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. E o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer com as oportunidades que Deus tem nos colocado nas mãos? Às vezes, irmãos, nós temos oportunidade de empregos, oportunidades, quem ainda não casou, de relacionamento. O que nós estamos fazendo? Como saber se essa oportunidade é do Senhor ou não? Orando. Só tem um jeito, orando. Lendo a palavra, orando, buscando ao Senhor, nos esvaziando de nós mesmos, nos enchendo da presença do Senhor. Porque é muito barulho que tem nesse mundo. E se a gente não se dobrar ao Senhor, os nossos joelhos, os nossos ouvidos, e procurar ouvir a voz do Senhor, nós vamos ficar confundidos e vamos perder a maior oportunidade que já foi concedida ao ser humano, a de salvação. Essa é a única, a maior de todas. Oportunidade de emprego.
Se a gente perder, a gente pode conseguir um outro emprego. Tem oportunidades, igual aconteceu aqui com Noemi. Ela saiu da terra dela, ela perdeu aquela oportunidade de ficar lá na terra prometida, mas Deus concedeu a ela uma outra oportunidade. Lhe deu a ela uma nora que era melhor do que 7 filhos, uma nora que era joia rara, uma nora que deu a ela uma descendência, né? Então assim, Deus deu uma outra oportunidade para ela. Então não perca a oportunidade que o Senhor está lhe concedendo. Se você ainda não tomou a sua decisão, né? Ou então se você está se sentindo fraco na fé, está se sentindo abatido, meu irmão, ore ao Senhor, busca o Senhor renova as nossas forças. Tem dia que a gente está como Noemi mesmo, se sentindo no pó, se sentindo amargurado, achando que nada está dando certo, que está tudo errado, mas o Senhor está com os olhos estendidos na minha vida e na tua vida, né? Não perca essa oportunidade. Se você ainda não tomou a sua decisão, eu te convido a parar, a meditar no único caminho, o Senhor Jesus que morreu naquela cruz do Calvário, que pagou um alto preço, um preço de sangue para nos resgatar. Como Boaz resgatou Ruth e Noemi, o Senhor Jesus nos resgatou. E Jesus está dando mais uma oportunidade nesta noite, para aquele que ainda não tomou essa decisão, para aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Fazer como Ruth. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está sentindo, não sei como é que está a sua vida. Mas não perca essa oportunidade que o Senhor lhe concedeu. Não se afaste da presença do Senhor. Não se afaste do caminho, do que aquilo que Deus tem preparado para você. Seja qual for o problema, seja qual for a circunstância. A única solução é o Senhor Jesus. Longe de Deus, você vê Noemi se afastou do seu povo, se afastou ali da onde Deus tinha determinado. E tanta coisa sobreveio sobre ela. Ela ainda teve uma oportunidade. Mas às vezes a pessoa se afasta do caminho do Senhor. Nós não sabemos, o arrebatamento pode ser agora, pode ser amanhã, ou o arrebatamento individual. Nós não sabemos quantos dias de vida nós temos, né? Então nós temos que aproveitar muito bem essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Eu convido vocês, meus irmãos, a clamarem agora por aquele seu filho, por aquele seu ente querido, pelo seu marido, por aquela pessoa que Deus trouxer na sua mente aí agora, para você orar por ela, para que Deus possa quebrantar o coração dela, para que possa lhes resplandecer a luz do Evangelho, para que elas possam ter forças de aceitar o Senhor Jesus, para que elas possam ter força para vir para a presença do Senhor Jesus. Apresenta aquela pessoa que Deus colocar aí no seu coração, clame por ela, dobre o seu joelho por ela, peça ao Senhor para que ela não perca essa oportunidade, para que a luz do Evangelho lhe resplandeça.